Imagine um mundo dividido por ideologias implacáveis, um cenário onde a ameaça nuclear pairava, capaz de aniquilar a civilização. Um período de tensões sem precedentes, onde superpotências se enfrentavam em uma batalha silenciosa, sem derramamento de sangue direto, mas com o destino da humanidade em jogo. Bem-vindos à Guerra Fria, no Defenestrando Conhecimento. Hoje, vamos mergulhar nesse conflito ideológico, geopolítico e tecnológico que moldou o século XX e cujas reverberações ainda são sentidas. Prepare-se para desvendar as complexas camadas de espionagem, corridas armamentistas e disputas por influência que definiram essa era. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. O pós-guerra e o germinar da divisão. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 não trouxe a paz, mas sim a semente de um novo conflito. As alianças forjadas contra o nazismo dissolveram-se e emergiu profunda desconfiança entre as potências vitoriosas. Os Estados Unidos, campeões do capitalismo e democracia, e a União Soviética, expoente do comunismo. Essas visões de mundo antagônicas seriam a força motriz da Guerra Fria. A Europa, devastada, tornou-se o principal palco dessa divisão. A União Soviética, buscando segurança e expandindo sua ideologia, estabeleceu governos alinhados no leste europeu, menos a cortina de ferro, como Winston Churchill cunhou em 1946. Do lado ocidental, os Estados Unidos da América, temendo a expansão soviética, lançaram a doutrina Truman em 1947, prometendo apoio a nações ameaçadas, iniciando a política de contenção. A recuperação da Europa Ocidental foi crucial. Em 1947, os Estados Unidos da América lançaram o Plano Marshall, um vasto programa de ajuda econômica para reconstruir países e combater o descontentamento social que poderia impulsionar o comunismo. A URSS viu o plano como imperialista e proibiu seus satélites de participar. A Alemanha, dividida, tornou-se um ponto nevrálgico. Em 1948, o bloqueio de Berlim demonstrou a tensão. A URSS cortou acessos terrestres a Berlim Ocidental. O Berlin Airlift, uma ponte aérea gigantesca, abasteceu a cidade por quase um ano. O bloqueio falhou, e em 1949, a Alemanha foi formalmente dividida em República Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. A criação da OTAN em 1949 formalizou a Aliança Militar Ocidental. A URSS responderia em 1955 com o Pacto de Varsóvia, solidificando a divisão militar. O palco estava montado para décadas de um confronto ideológico sem derramamento direto de sangue, mas com o medo constante da aniquilação nuclear. Corridas e confrontos por procuração com a divisão solidificada. A Guerra Fria evoluiu para corridas e confrontos indiretos. A estratégia principal era a dissuasão nuclear mútua, a garantia de que um ataque resultaria na aniquilação de ambos, impedindo uma guerra direta, mas impulsionando a corrida armamentista. Após as bombas atômicas, ambos desenvolveram bombas de hidrogênio e arsenais nucleares com mísseis balísticos intercontinentais. A paranoia era palpável, com exercícios de defesa civil e abrigos antiaéreos. A corrida espacial emergiu como campo de batalha simbólico. A capacidade de ir ao espaço era sinal de superioridade. Em 1957, o Sputnik chocou os Estados Unidos da América. A rivalidade culminou na chegada do homem à Lua, em 1969, pelos Estados Unidos da América. Um golpe de prestígio para o Ocidente. Confrontos diretos eram impensáveis, mas a disputa por influência se manifestou em guerras por procuração. A Guerra da Coreia foi o primeiro grande conflito por procuração. Os Estados Unidos da América intervieram em defesa da Coreia do Sul, enquanto China e o URSS apoiavam o Norte. Milhões morreram e a península permanece dividida. A crise dos mísseis de Cuba foi o ponto mais próximo de uma guerra nuclear. Mísseis soviéticos em Cuba levaram a um bloqueio naval americano e 13 dias de tensão extrema. Um acordo secreto evitou a catástrofe, levando à criação da linha direta Washington-Moscou. A Guerra do Vietnã foi um conflito prolongado e traumático. Os Estados Unidos da América apoiaram o Vietnã do Sul contra o Norte comunista. A intervenção americana resultou em enorme perda de vidas e uma derrota humilhante. A doutrina Brezhnev afirmava o direito soviético de intervir em países socialistas ameaçados, justificando
A invasão da Tchecoslováquia. A espionagem e contra-espionagem eram cruciais, com operações globais de infiltração, roubo de segredos e desestabilização de regimes. A paranoia era real. Essas décadas foram marcadas por polarização implacável, onde cada movimento de uma superpotência era visto como ameaça, alimentando uma espiral de desconfiança e competição. A detente e a nova intensificação do final da década de 1960 ao início dos anos 1970. Emergiu a detente, um período de relativa distensão entre Estados Unidos da América e o RSS, que reconheceram os perigos e custos da corrida armamentista. A crise dos mísseis de Cuba serviu como alerta. A detente foi marcada por acordos como o SALT II, buscando limitar armas nucleares. A visita de Richard Nixon à China em 1972 abriu portas, explorando a fissura sino-soviética. Os acordos de Helsinki estabeleceram princípios de soberania e direitos humanos, visando reduzir tensões. Contudo, a detente foi frágil. A URSS continuou sua expansão na África e América Latina. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 marcou o fim da detente e o retorno à alta tensão. Os Estados Unidos da América, sob Jimmy Carter, boicotaram os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980 e aumentaram o apoio a grupos anticomunistas. A década de 1980 viu nova intensificação. O presidente americano Ronald Reagan, com retórica forte, rotulou a URSS de Império do Mal. Ele impulsionou um vasto aumento nos gastos militares, incluindo a Guerra nas Estrelas, um sistema de defesa antimísseis. Essa estratégia visava pressionar a já fragilizada economia soviética à exaustão. A URSS, sob lideranças envelhecidas, lutava para acompanhar a corrida. Sua economia estagnava, com escassez e gastos militares insustentáveis. As intervenções, como no Afeganistão e Ramdreno, a sociedade soviética, apesar do controle, demonstrava insatisfação. A Guerra Fria estava prestes a entrar em sua fase final, que a União Soviética não conseguiria vencer. O começo do fim, Gorbachev e as reformas, a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder na URSS em 1985, marcou o início de uma nova era e o princípio do fim da Guerra Fria. Gorbachev, consciente da crise econômica e social, percebeu que a nação não podia mais sustentar a corrida armamentista e que reformas eram cruciais. Ele implementou duas políticas-chave. Glasnost aumentou a transparência e a liberdade de expressão, reduzindo a censura e liberando prisioneiros políticos. O objetivo era combater a corrupção e ineficiência. Perestroika visava reformar a economia soviética, introduzindo elementos de mercado e descentralizando a gestão. Essas reformas tiveram consequências profundas. A Glasnost desencadeou demandas por liberdade e autonomia nas repúblicas soviéticas e países do Pacto de Varsóvia. A perestroika não reverteu a crise rapidamente. No plano externo, Gorbachev buscou aproximação com o Ocidente. Cúpulas com Ronald Reagan resultaram em acordos de controle de armas, como o Tratado IN. Gorbachev renunciou à doutrina Brezhnev, declarando que a URSS não interviria mais no leste europeu. Essa liberdade abriu portas para revoluções pacíficas. Em 1989, eventos cataclísmicos chocaram o mundo. A Polônia elegeu um governo não comunista. A Hungria abriu suas fronteiras com a Áustria, permitindo fuga de alemães orientais. A Tchecoslováquia viveu a Revolução de Veludo. Na Alemanha Oriental, após massivas manifestações, a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, simbolizou o fim da cortina de ferro. A recusa de Gorbachev em usar força militar marcou o fim da hegemonia soviética no leste europeu. As sementes da desintegração da URSS estavam plantadas. O colapso e o legado da Guerra Fria 1989 abriu as comportas e o colapso soviético acelerou em 1990, 1991. A reunificação da Alemanha em outubro de 1990, impensável por décadas, simbolizou o desmantelamento da ordem pós-Segunda Guerra. Internamente, a autoridade de Gorbachev diminuía enquanto as repúblicas soviéticas buscavam independência. A Rússia, sob Boris Yeltsin, desafiava Gorbachev. Em agosto de 1991, um golpe de Estado de linha dura contra Gorbachev falhou, devido à resistência liderada por Yeltsin. O fracasso minou a autoridade do Partido Comunista e acelerou a desintegração.
república após república, declarou independência. Em 8 de dezembro de 1991, líderes de Rússia, Ucrânia e Bielorrússia formaram a CE, declarando que a União Soviética cessava sua existência. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou, declarando o fim da URSS. A bandeira soviética foi baixada do Kremlin pela última vez. A Guerra Fria havia terminado oficialmente. O legado da Guerra Fria é complexo. Fim da bipolaridade. O mundo passou de um sistema bipolar para um multipolar, com os Estados Unidos da América como superpotência única por um tempo. Mas com o surgimento de novos polos, desarmamento nuclear e proliferação, houve redução de arsenais, mas a proliferação nuclear tornou-se preocupação. Globalização e liberalismo econômico. O triunfo do capitalismo resultou em globalização, com ex-comunistas adotando reformas de mercado, conflitos regionais. O fim não significou o fim dos conflitos. Novas tensões étnicas e religiosas emergiram. Tecnologia e inovação. A rivalidade impulsionou avanços sem precedentes em computação, exploração espacial, aviação e medicina. Impacto cultural e social. A Guerra Fria marcou a cultura popular com filmes e livros de espionagem. O medo da aniquilação moldou gerações. A Guerra Fria, embora silenciosa em termos de confronto direto, foi uma batalha intensa pelo futuro da humanidade. Suas cicatrizes e lições continuam a moldar a geopolítica, a tecnologia e as relações internacionais do século XXI. Entender esse período é fundamental para compreender o mundo de hoje. E você, qual aspecto da Guerra Fria mais te intriga? A corrida espacial, a paranoia da espionagem, a política da detente ou as revoluções que levaram ao fim da URSS? Deixe seu comentário e ajude a defenestrar ainda mais esse conhecimento.